Fala galera, começando mais um Florida Real Estate Podcast, hoje diretamente aqui dos nossos estúdios de Orlando. Orlando que hoje está fazendo 150 anos, sabia disso? 150 anos. 150 anos. E para falar de Orlando, 150 anos, a gente não pode deixar de falar toda essa estrutura turística sem falar de Vacation Homes. Então eu trago aqui hoje para vocês uma pessoa que é especialista em Vacation Homes, tá? São 30 anos de Orlando e mais ou menos uns 20 anos, ou um pouquinho mais até, 20 anos trabalhando com área de Vacation Homes, com turismo aqui na cidade de Orlando. Ela vai contar tudo aqui, os bastidores, vai compartilhar com a gente a parte boa, a parte ruim, tudo que acontece por trás do aluguel de temporada aqui, e vai também dar umas dicas pra gente, né, sobre escolha de região, da rentabilidade e os desafios que tem de fazer administração nessa área de aluguel de temporada. São muitas, né, Gustavo? São muitas. Alessandra Dali, bem-vinda, obrigado por você estar aqui hoje. Obrigada, Gustavo, é um prazer. Quando você chegou aqui, Orlando ainda era novinha, né? Tinha só 120 anos ainda, era uma Orlando super nova. Era Orlândia, né? Era Orlândia. Fazenda, né? Não tinha nada. Era o comecinho de tudo, né? De tudo, não tinha nada. Como é que foi desbravar esse lugar? Porque eu lembro assim, eu acompanho também Orlando há uns 25, 26 anos, mas há esse tempo atrás eu olhava Orlando ainda, eu sou de cidade de São Paulo, então eu olhava Orlando ainda muito como assim, um mato mesmo, né? Então eu evitava um pouco. Como é que era Orlando? Já tinha essa área de aluguel de temporada? Ainda acho que estava no timeshare ainda, né? Timeshare, nessa época não tinha casas de férias, não. Isso aí foi construído lá para os anos 2000, 2010, assim, que Legal. A gente entrou forte no Vacation. Eu lembro que o pessoal comprava o timeshare, falava, nossa, comprei tantas semanas no ano. Ganhava um ticket, né? Ganhava um ticket. Vem aqui com o timeshare, ganha o ticket da Disney. Você já vendeu o timeshare, não? Nossa, não. Eu não ia fazer. Eu posso falar, porque eu tenho um amigo meu no Brasil, até ele falou, olha, tô com o timeshare aqui, eu comprei, você não quer comprar? Eu falei, olha, me desculpa, não tem mercado para o seu timeshare, mas se você quiser, vai no eBay que tem por $1 o mesmo produto que você tem aí. Pois é, né? Quem comprou naquela época podia até ser um bom negócio. Hoje em dia também com essa competição de casas de férias, você faz um investimento bem melhor. E foi o que você disse. Aí eu falei, mas como que você comprou, né? Meu xará Gustavo. Como você comprou? Ele falou, eu comprei para ganhar mesmo um ticket da Disney. Você sai de lá com uma lavagem cerebral, né? Porque é uma coisa assim... um treinamento para isso. Tenho grandes amigos que compraram também, que venderam. É uma pressão nos vendedores muito grande. A gente não pode sair de lá sem comprar. Sem comprar, é um dia inteiro, né? É o dia inteiro, você fica lá até 5 horas da tarde. Então... E aí você veio para cá, começou a trabalhar em que área, mais ou menos assim? Assim que eu cheguei, eu vim para cá, para Orlando, contar minha história um pouquinho. Tá. Eu cheguei em Orlando há 31 anos atrás e eu vim de férias. Então, eu vim aqui passar um mesinho, só que eu cheguei Disney. Na Disney, já tinha vindo quando pequena, mas vim assim, com meus 21 anos, enfim, cheguei e me apaixonei por Orlando. Então, assim, fiquei apaixonada, conheci amigos e tudo, e passou-se um mês, um dia antes de eu ir embora, fui despedir do pessoal que eu tinha conhecido e tal. Alessandra, não vai embora, fica aqui, tem uma lojinha ali de brasileiro que está contratando. Aí eu falei, é mesmo? Fui lá, consegui um emprego. Aí liguei para o Brasil. Eu era noiva no Brasil. Meu Deus. Falei assim, olha, querido, eu me apaixonei por Orlando e desapaixonei de você. Meu Deus. Não vou voltar mais. E aqui fiquei, estou aqui até hoje. Que cidade que você é lá? É São Paulo também? Não, sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Cidade boa. Cidade muito boa. Lá tem família lá. Nossa, eu também. Família grande em BH e no Rio também. Nossa, ainda nem já tinha esses malls todos? Não tinha, né? Desse jeito que é. Era Florida Mall. Né? Nossa, Florida Mall. Florida Mall e ali na International Drive, onde é o Premium hoje em dia, tinha aquelas lojas assim, né? Mas Nike. As coisas e as lojas de brasileiro também na International Drive, de eletrônica, essas coisas assim. E você conhece todo mundo aqui, né? Porque chegou aqui no escritório aqui, já tinha um outro pessoal aqui que conhecia, Alessandra, já conhecia todo mundo. Muito tempo, conheço bastante gente, mas olha, Gustavo, hoje em dia é impressionante como eu chego nos lugares e não conheço ninguém. Porque, né, a população brasileira aqui, né,
quadriplicou, quintuplicou, muita gente mudou para Orlando, né? Sim, De todas sim. as classes sociais. Então, hoje em dia... Você vê diferença em quem migrava nessa época, há 30 anos atrás, e o pessoal que vem hoje para cá? Tem uma diferença de público? Sim. Hoje é um público mais empresário? Como é que é? É exatamente isso. Antigamente vinha, né, o desbravador, aquela pessoa que queria uma oportunidade melhor nos Estados Unidos, então existia muito mais facilidade para se conseguir isso também, porque em várias épocas você podia tirar o Social Security, você podia tirar a Drive License, não tinha nada desses tantos Uma requisitos. festa. Exato. Mas de um tempo para cá, realmente, são empresários. São pessoas já buscando negócio, são pessoas agora que nos procuram, né, para compra de casas, mais para morar, querem saber das escolas, né? Então, é um outro perfil mesmo. A pessoa aqui já chega com toda uma estrutura, né? Já chega. Já chega estrutura, já chega comprando casa, já chega com a família. E sabe o que eu percebi também, né? Esse pessoal que veio... Tenho percebido esses 3 anos para cá, principalmente. Então, o pessoal chegou, já comprou casa. E agora, né, depois de 1 ano, 2, assim, já estão conhecendo mais a área e aí já estão tendo mais confiança de abrir um negócio. Então, como você pode ver por aí, a quantidade de negócios brasileiros, né, de restaurantes, enfim, lojas e negócios em geral que foram abertos. Bom, tô ali na região ali de Winter Garden, né, e ali você sabe, né, o que tem de brasileiro, o que a gente tem de negócios brasileiros, e acho que isso é uma coisa muito boa, aliás, né? Porque... Acho que daqui a pouco fica constrangida de falar inglês. Não, mas é verdade, você consegue toda uma estrutura. É parecido com o que acontece um pouco em Miami, né? Com os hispanos, né? Acontece aqui com o brasileiro, mas assim, tá num nível, acho que ainda bom, saudável, onde... Para nós, eu sinto falta, pelo menos, de alimentação, de comida brasileira. Então, você consegue pegar um pãozinho francês ali na esquina, você consegue comer um churrasco, você consegue comer uma feijoada. Nossa, falar em feijoada, vou te dar uma dica incrível. Diga lá, 30 anos. Opa, vamos lá. Dica da Alessandra. Além de casa de férias, né? Meu marido tem um restaurante brasileiro que se chama Boteco BR, ali na internet. Ali é bom, Do lado do Premium. Então, assim, de comida brasileira... Vocês se entendem. É que pra nós ali, você tá lá mais... já é um pouquinho mais longe, pra você vir toda hora, né? Que legal. Quem falar que viu o podcast, vai lá, pede uma caipirinha. 10%, ou então uma caipirinha. Eu prefiro uma caipirinha. Falei com a Alessandra. E aí, como é que você chega nessa área de aluguel de temporada? Quando que você percebeu, falou, é isso aqui que eu quero fazer, isso é uma área interessante, isso tem potencial... Bom, que tem potencial, eu sempre vi, porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, né, eu via o crescimento, né, dos resorts. Na época era só Paradise Palms, Lucaia, resorts bem antigos, né, mas com um pouco de estrutura, né, naquela época, e já a construção de vários outros resorts e o conceito mesmo de locação. As pessoas não conheciam casas de férias, né, então é um conceito que vem crescendo, a pessoa chega, ela se hospeda na casa de férias e ela não quer mais ficar em hotel, porque, poxa, ela tem, né, todo aquele conforto que você sabe que a casa de férias oferece. Então, assim, esse potencial eu já via, mas eu também vi, são muitos desafios, né, nesse Nossa Senhora! Nossa Senhora! Então, muitas vezes eu pensei, será que é isso mesmo que eu quero e tal, né? Mas não, acho que com a experiência, né, a gente vai criando muita experiência, muito procedimento e tudo, então fica mais tranquilo de fazer uma gestão disso tudo. Tem que ter muita paciência, né? Muita paciência para lidar, né, com o público, porque a pessoa chega na casa de férias, ela quer que tudo esteja perfeito. Ela não tá nem aí que aquela casa tava... Ou poucas horas antes ela tava com 10, 20 pessoas. Ela quer chegar... E tem direito, na verdade, né? Ela quer chegar naquela casa dela e ela quer que a casa esteja lindo, né? Você vem pra Disney World pra ter dor de cabeça? Ninguém vem. Você vem pra viver um sonho com a sua família. Sim. E é isso que a própria manager tem que entregar, entendeu? Esse é o compromisso com o cliente. Não importa se a casa foi destruída às 10 da manhã, mas às 4 da tarde a casa tem que estar perfeita. Linda. Cheirosa, perfeita, né, com tudo intacto. E vamos nessa. E o pessoal reclama, né? O pessoal reclama. Chega, tem um fio de cabelo. Reclama. E hoje em dia, né, a gente vive muito à mercê do review, né? Então, verdade, o review. Hoje em dia também tem muito que a gente fala os scams, que são as pessoas que procuram realmente um reembolso. Já vem Como assim scam? Explica um pouquinho. O scam, para o pessoal entender,
Seria enganação, passar alguém para trás. Passar alguém para trás. Então, existem vários vídeos hoje em dia instrutivos de como receber dinheiro quando você vai alugar um Airbnb. Entendeu? O que são as regras daquele canal que ele faz você receber o dinheiro de volta. Então, tem alguns TikToks, algumas coisas que as pessoas já chegam. Uma manha já para os caras enganarem. Já de coisas que são que o Airbnb, vamos falar de Airbnb em geral, que é Booking.com, todos, que os caras não perdoam, entendeu? O Airbnb virou um bombril da área, né? Virou, desculpa. Então, depois eu quero que você me conte um caso assim mais complicado, mas eu em 2016 eu fazia Airbnb, eu conheci o Airbnb em 2015, 2016, eu estava na Califórnia e eu comecei a fazer essa administração de propriedade lá. Foi muito bom, só que na época ainda o Airbnb era uma coisa assim muito inicial, né? Um processo muito inicial. Então, muita gente nem sabia ali, o pessoal que estava na vizinhança nem sabia muito ali o que era o Airbnb, né? Então não tinha nem as regras, as leis que você tem hoje, né? Hoje até na área que eu fazia não pode mais, é uma cidade que não pode mais, mas na época, como era tão inicial, não se tinha ainda uma regulamentação do curta temporada. E hoje em dia todo mundo tem também câmera na porta, né? Nas portas é muito comum, todo mundo tem. Porta de entrada, né? Atrás não pode. Não sabia. Então eu colocava também na porta. E o caso pior que eu tive, mas eu tive assim, todas na época foram muito boas impressões, né? Era Superhost, tudo isso. Só que teve um caso que o cara veio e eu cobrava até 4 pessoas, eu cobrava um preço, aí a quinta, sexta eu cobrava outro que eu não queria, na época era assim. Enganação? Não, calma. Não faço porque eu não caio. E americano, não é coisa de brasileiro, hein? E aí até 5 eu cobrava, e 6 eu falava, não tem como fazer 6 pessoas, porque eu já não queria, porque ia dar bagunça, né? E o cara falou, ia sozinho, né? Falou, não, vou sozinho, só você só. Bom, eu comecei a ver uma movimentação na casa, que eu sempre passava ali na casa pra ver. Quando eu vou olhar a câmera, tá lá na câmera. O cara entrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 pessoas dormiram numa casa, era uma casa pequena, 1.500 metros quadrados. 50. E aí, aí eu fico escutando. Aí ele ainda falou pra mim, não, imagina. Aí eu falei, eu tenho a câmera. Mostrei a câmera, não. Aí fui pro Airbnb, mostrei a câmera, até na época, não sei como é que tá isso hoje, com certeza vocês têm a mãe de fazer isso, mas na época me deu uma certa dor de cabeça pra eu receber o dinheiro e tal. Tem alguma história parecida? Eu imagino que você tem algumas histórias que você possa contar aqui de problemas. Você falou de scam, né? Que é o pessoal que... eles fazem isso, né, hoje em dia, porque a gente fica realmente presa ao review. E tem alguns que, depois que destroem a casa inteira, que você vai cobrar, eles falam, vou acabar com você nas redes sociais. Vou acabar com você em tudo. Você fica assim, parece que você tá com uma arma na cabeça. Eles sabem, né? Eles sabem o quanto é importante essas reviews, Mas tem hora que, infelizmente, né, a gente vai ter que brigar por isso, porque não é justo com o proprietário também. Teve uma vez, Gustavo, que eu não acreditei. Essa foi bem tensa. Que chegaram na casa para fazer a inspeção após a saída do hóspede. Tinha uma barbecue dentro da sala, entendeu? Eu acho que ele achou que na Flórida, lá na piscina, estava muito quente e foi fazer o churrasco dentro da casa, entendeu? Com o teto todo preto, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Já vi também chegar na casa, o hóspede fazer. Mas ele fez dentro da sala ali? Da sala, ficou tudo preto, o teto da casa. Ele fez um churrasco lá, entendeu? Se ele queria sentar no sofá, o que eles queriam, enfim. E já tive hóspede, né, fritando ovo. Muitos. Eles achavam que aquele fogão, né, o fogão é chapa. Então, assim, fazerem a comida toda em cima do fogão. Assim, tem cada história, assim, dá para escrever um livro. E hoje consegue tranquilo, né? Tem o depósito de segurança que deixa ali no cartão de crédito já, né? Mais ou menos, viu? Mais ou menos. Então, assim, deixa eu te falar uma outra. Teve uma outra também que ligou, falou que tinha um jacaré do lado da casa. Existe mesmo. Existe. Eu acredito. Eu preocupada, já falei. Acredito, eu vi aqueles grupos que a gente tem lá da empresa falando sobre isso. Falei assim, gente, tem que chamar o White Animal Control e não sei o quê. Enfim, era um gecko, era um lagartixa. Uma lagartixa. Então foi parar o Animal Control, tudo lá, porque ele falou que tinha um alligator enorme. É verdade, pessoal. Quem não sabe, a gente aqui na Flórida realmente tem muito... É a lagartixa
lagartixa, né? Lagartixa. É mais muito, assim, né? Você acaba no começo, você acha estranho. Hoje em dia é animal de estimação lá pra mim. Passa, nem ligo mais, né? Fazem bem, né? Antigamente você fica, lagartixa, mas hoje em dia a gente olha nem repara mais, né? É uma E o jacaré também, né? Que o jacaré já é uma coisa mais perigosa. E tem lagos. Ontem mesmo a gente recebeu um e-mail de um condomínio falando que acharam um jacaré no lago. É comum. É só questão de... Eu sempre falo que na Flórida, qualquer água, né? E que você tiver, qualquer lago, pedaço de água, é passível de se você ter um... Eu espero ter um jacaré, né? Porque... E tem a época ainda por cima, né? Que o pessoal tem que prestar muita atenção, que é de reprodução dos alligators, né? Eu não sei qual que é a época. Verão, agora. Mais ou menos. Foi um pouquinho atrás, porque acabaram de ter um acidente, uma pessoa... faleceu em Davenport por um ataque, mas estava ali nessa época, acho que foi uns 3 meses atrás, se não me engano. É assim, gente, tem que querer. O jacaré não vem atrás de você, né? Quem tá vendo fala, nossa, o jacaré sai. Você não tem que ser tão curioso. Você tem que querer que ele te ataque, né? Porque é um bicho ali que ele mais tem medo. Agora, lógico, você vai pular num lago, né? Que tem um jacaré lá dentro. Aí você tá mexendo já num bicho. Mas tem esses springs aqui também em volta de Orlando, né? Nas regiões aqui mais ao redor. E eu vejo o pessoal, 99% das vezes não dá problema, né? Eu vejo o pessoal passando de caiaque, um jacaré, eu falo, isso eu já também não faço, não é a minha, mas o pessoal faz de uma boa. Eu nem falo nada sobre isso, não. Jacarezada. A gente vê, gente. Aqui, na Flórida, tem gostado do jacaré. Não tem jeito, né? Também urso, né? Você tá sabendo. Tem alguns ursos. O urso... mais esporádico. O urso eu gostaria de ver de longe, né? Porque o urso é perigoso, né? É o Black, né? Acho que é o urso... eu nunca vi o urso, que o urso é bem também... E lá no meu condomínio teve, sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, não é possível. Que legal. Não, o urso é maravilhoso. Não, quando eu vi que estava acontecendo aquilo. Você não viu o urso? Eu não cheguei a ver o urso, mas assim, eles colocaram, todos os condomínios começaram, de residenciais, começaram a colocar aqueles bins, né? As latões de lixo travado. Então, o caminhão, ele tem uma chavinha ali que ele coloca para abrir. Senão... para não trair. Mas é porque é muita construção, Orlando está crescendo demais da conta, então, né, o pessoal sai do habitat deles e... Sim. Eu vi urso uma vez, uma família de urso, lá na Yosemite Park, na Califórnia, foi a coisa mais linda. Mas eles são muito ali, é difícil, ele tem muito medo, né? E aí eles falavam, em último recurso, precisa fazer barulho, né? Se tivesse muito para pessoal que acampava, né? Pega a panela, né? Que o pessoal que acampa tem a panela, bate na panela, fala que ele fica com medo. Eu não sei se... E aí eu sempre falava isso, deixa o lixo, tem que ficar fechado. Tem. Porque ele vem atrás desse lixo. Né? Mas vamos voltar pro aluguel de temporada. Aí você começou a trabalhar, né, nessa área. Com essa área. Tomar gosto. Tomei gosto e a gente foi criando procedimentos, né? No início, realmente, a gente fala, foi muito complicado, porque as administradoras não tinham procedimentos ainda, né? Bem definidos, né? Não se sabia, a gente né, o que era. Educar o hóspede, entendeu? O que foi criado? Para te falar, um sign que você coloca do lado do toilet, né? Do banho, da privada. Falando para não jogue isso, não jogue que nem avião, então instruindo. Até hoje a gente tem que fazer isso, né? Tudo. A gente tem várias sinalizações na casa para que a gente possa educar o hóspede ao que é alugar uma casa de férias, né? E até a cultura, hoje a gente tem a cultura 100%, né? Mas de ficar porque até então era hotel, você vai e você fica no hotel, né? E aí você tem tudo lá, até aí você entender que você vai ficar na casa. Conquistar, eu acho, Gustavo, assim, da administradora, né? Desse mercado de casas de férias, conquistar essa confiança do hóspede, onde ele sai de um hotel, onde tem um lobby, onde qualquer coisa ele pode resolver quando ele desce o elevador, né? Não importa, ele tem aquela segurança, né? Aquela segurança de tudo. E quando ele vai ficar numa casa, né? E a gente realmente ter uma resposta rápida para eles, né? Independente se a casa está num condomínio ou em outro, realmente o property manager atuar com rapidez em qualquer situação. É uma coisa de louco, gente. Eu converso com as pessoas aqui e a maioria que eu converso, a gente fala de aluguel de curta temporada. Quem quer trabalhar com isso, você está atrás dessa operação aí, a maioria fala, a gente estava falando aqui antes, né, de começar, estava conversando com o pessoal aqui, exatamente isso. O pessoal foge de verdade, porque é muito
trabalho, né? É muito trabalho, é muita dedicação, que é 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Eu acho que tem mais dias na semana pra gente. Eu acho que são 7 até hoje, são 7. São 7, mas é uma loucura ali, né? Eu lembro que a semana retrasada a gente sentou também, estava contando da toda a operação do sistema. O que você. Às vezes você tem uma pessoa chegando no mesmo dia que a outra, uma pessoa está saindo no mesmo dia, tá a outra chegando. Fala um pouco daquele seu processo lá de check-out, check-in, que passa uma equipe fazendo tudo. Que eu achei bem interessante também. A gente tem um check-out às 10 horas da manhã, então, enfim, entra uma companhia de limpeza. E isso também é uma companhia de inspeção. Né? Companhia de inspeção que somos nós. Então, é um formulário com mais de 100 itens que a inspeção. Mais de 100 itens. Ela tem que saber se o triturador está funcionando, se os toilets estão funcionando, se o ar-condicionado está funcionando, se tem taça suficiente, se não foi nada... Olha só, olha o nível de detalhe, né? Não, são muitas. Se o extintor de incêndio está ali. Então, várias coisas que de uma hospedagem para outra pode causar um problema sério. Então, um exemplo bobo, o extintor de incêndio. Vai que o hóspede levou, ou não sei, ou sumiu, o futuro hóspede tem algum problema, não vai achar isso. Então, são regras de segurança que você tem que seguir. Eu falei para você outro dia, casa de férias, né? A gente fala assim, comprei uma casa de férias. Ele é um negócio. Então, é um business, é isso. Muito regulamentado, né? A gente tem que seguir várias regras, porque senão se acontecer alguma coisa com a casa, né? Enfim, você tem um respaldo de estar com a regulamentação em dia para que você possa, né, usar seu seguro. Seguro, toda essa parte. Tudo. É uma operação. A regulamento não era que nem eu falei lá 10, 15 anos atrás, que você tinha, nem sei que ano que é o Airbnb, né? Porque o Airbnb foi criado, aí demorou um tempo pro Airbnb. As pessoas começaram a usar o Airbnb, né? Porque no começo. Antes era The Booking do Com que fazia mais sucesso, o Expedia, depois que veio. O Booking tem no Brasil? Ou só aqui? O Booking tem. Tem no Brasil também. Tá. Sim. Porque hoje em dia é Booking. Expedia, que é dono, né, de todo o conglomerado. Na verdade, por exemplo, o outro dia eu estava até falando com o pessoal que trabalha comigo, que eu falei, gente, coloca Deluxe Vacation aí no Google, aí vocês vão ter ideia, né, de como os canais se ramificam. Então, o Booking, ele tem várias plataformas, nomes que eu nunca nem vi, né, que está listado, a casa da pessoa está lá, mas ele vai ser redirecionado para o Booking ou para o... No final, ele só manda... Mas o Expedia tem vários... VRBO... Tem sim. Nossa, é uma... de temporada, casas de férias, enfim. E hoje em dia vocês têm, na Deluxe, né, a empresa de vocês que faz a administração de casa de temporada. Quando a gente lista uma casa com vocês, vocês têm todos esses canais. Na verdade, a casa vai para todos esses canais, é isso? Todos os canais. A gente usa uma plataforma que a sua casa está live em todos os canais. Então, qualquer pessoa, nesse minuto que você apertar e fazer uma reserva, está ali no nosso sistema, não precisa ser autorizado ou não, a reserva já está feita, já está confirmada. O proprietário pode também acompanhar essa reserva em tempo real no sistema dele, ele tem um login, ele acompanha. Então, tudo muito em tempo real. Tá. Então, questão de sistema, que o pessoal se interessa muito também, sempre pergunta também. Como funciona? Comprei uma casa de temporada para investimento, né? Ou quero passar algumas, vamos dizer que para mim você fala no seu caso, né? No meu caso, quando eu recomendo para um cliente a casa de temporada, quando ele quer ter uma casa, na verdade, que ele quer algumas vezes por ano, e durante o resto do ano ele tem aquela casa que ajuda a pagar toda a operação, manutenção, e com o tempo ele vai tendo também a valorização do patrimônio, né? Tá. Como que funciona quando ele lista a casa lá? Como é que funciona todo esse processo de administração de vocês? Ele tem esse relatório direto ali, consegue acompanhar. Ele quer vir para casa, que o pessoal pergunta muito para mim. Eu quero ir para casa daqui a 2 meses. Venha, porque a casa é sua. Venha que a casa é sua. Então, essa é a dúvida que o pessoal... Porque é um business, né? Tem que tratar como um business e é um business. Aí vocês estão administrando, não atrapalha o processo? Olha, a gente quer ter mais rentabilidade, com certeza. Então, nesse caso, a gente indica ao proprietário que não venha na época de Natal, né? Spring Break. Alta temporada. Então explica aí qual que é a alta temporada, porque aqui em Orlando é diferente de Miami, é umas coisas meio diferentes, assim, vamos lá. Então, alta temporada, a gente tem tarifas muito boas.
falando daqui para frente, né? Vai entrar novembro, a gente tem tarifas de Thanksgiving, que é uma temporada, uma mini temporada. Tá. A gente vai entrar... Fala por mais forte e mais fraca. Temporada assim que é forte, mais procurado. Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo, então. Eu juntaria Natal, Ano Novo e o Spring Break, são muito fortes. Natal, tá, Spring Break é ali abril, mais ou menos. É de um mês e meio, né? Mês e meio. São férias dos Estados Unidos. Né? Isso. Cada escola tem uma semana de férias e ali eles vão... Né, festejar. Festejar. O Spring Break, gente, no Brasil acho que não tem o Spring Break, tem na verdade, filme, né? Do tem, Spring mostrando a bagunça que o pessoal não o pessoal tira férias ali, dá uma parada ali para comer, pro começo ali da primavera escolar. E aí eles vão pro sul da Flórida, vão pras praias, vêm pra Orlando pra... Preferência pra Flórida. Dá preferência pra Flórida. Geralmente muita gente tá vindo ali de um ambiente que você teve o frio, né? Você teve o frio ali o ano inteiro. Então a pessoa tá vindo ali totalmente congelada, né? E tá querendo festejar, tá querendo pegar o calor, tudo isso, né? Então vamos lá. Thanksgiving, Natal... Spring Break. Spring Break, aí a gente vai para junho e julho. Junho e julho hoje em dia é muito bom. E são início de agosto. Fora isso, Orlando tem uma taxa de ocupação boa, isso aí é inegável. A gente está cada vez aumentando, né? A gente falava de maio como uma época muito ruim, maio e setembro. Hoje em dia, maio também é um mês excelente. E acho que só mais setembro, né? Que é um mês fraco. Porque é um mês de furacão, o pessoal acabou de voltar das aulas, né? De todos os países também, na época de julho. Então... Quer dizer, venha para cá. Vem em setembro. Então, agora nós estamos entrando numa época agora que é bom de vir, né? Na verdade. É mais tranquilo, o clima é melhor, né? O trânsito na cidade também é mais tranquilo, os parques ficam mais vazios. Então, assim, eu viria em setembro. Fico até impressionada de uma pessoa, né? Um proprietário usar em outras épocas, que é muito cheio, né? Já que ele pode... E aí, o que dá para esperar? Lógico que cada produto é um produto diferente, né? Mas tem para todos, né? Mas tem para todos, tem todos os preços, aí também quero que você explique, mas o que é uma taxa de ocupação boa e viável, na verdade, né? Não vamos trabalhar com 100, 90 e tanto, é uma coisa meio loucura. Acho que isso aí foi depois da pandemia lá, né? Mas o que é viável? Lógico que você pode explicar um pouquinho que depende do produto, depende da idade, se é um produto mais novo, mais antigo. O que é uma boa taxa de ocupação e o que é uma taxa de ocupação ruim? O que a gente pode esperar, mais ou menos, que os investidores perguntam muito pra gente isso. O que a gente pode esperar de taxa de ocupação? Bom, eu falaria que 65% é uma boa taxa de ocupação. Tá. Mas realmente eu posso falar, né, por experiência própria, que hoje em dia a gente está tendo uma maior taxa de ocupação. Então, assim, a gente está falando também de 80%, isso tem acontecido, mas o normal seria de 60%, 65%, uma boa taxa de ocupação anual. E uma taxa de ocupação ruim, você está falando de 40%, 45%, é uma taxa baixa. É uma taxa baixa, mas tudo vai depender, a gente conversou outro dia, da decoração do imóvel, né? Eu acho que isso... Tá, depois eu quero falar dessa questão da decoração. Então, 45 e uns 65 aí, 45 e 65. E aí, então, me explica, o que impacta isso? Duas questões que eu sei que impactam muito. Então, a idade da propriedade e decoração. Porque o grande negócio do aluguel de temporada, né? A gente entra lá no Airbnb ou no site. Depois eu vou deixar para vocês também um link aqui, né? Que vocês podem fazer os aluguéis. Tem todas as casas lá da Alessandra. O que muda isso o que isso muda muito na decoração e o ano dessa casa? Bom, a decoração é aquilo que é a emoção que você sente na hora que você está buscando uma casa. Tá. Então, a gente já sabe que o início do mundo, a primeira coisa que vem é uma emoção. Você está buscando uma casa para seus filhos ficarem na Disney, enfim. Você vai passar por aquele quarto temático e essa é a emoção, acho que mais vende, né? Geralmente, quem vem para Disney vem com família, enfim. E isso é o que mais pega. Eu acho que é a decoração da casa. Porque uma casa, quando a gente está falando que uma casa é muito bem decorada, por mais que ela seja mais antiga, ela vai estar renovada, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, quer dizer, é melhor uma casa
mais antiga, muito bem renovada. Não. Também não tô falando isso. De preferência mais nova. Mais nova. Por quê? As casas mais novas, né, hoje em dia, elas estão localizadas nos resorts que têm mais estrutura. Tá. Então, tem ali as estruturas de piscina, de tobogã, de lazy river, né, que é aquele... O Rio Preguiçoso. Exato. Rio Preguiçoso. Que também, vamos explicar, pessoal, o que é o Rio Preguiçoso, porque... explica aí, explica você. O que é o Rio? Vai devagar? Aquele que você põe uma boia lá, aí é um rio, né? Um rio com correnteza. Rio com correnteza. Acho que não é Rio Preguiçoso, é Rio piscina. A piscina. Hoje vai achar que tá no rio. É uma piscina, né? Tá. Que você põe a sua boinha e fica lá rodando, né? Numa água quentinha, de preferência, quando não tá tão verão, a água é mais morninha e você fica ali relaxando. Tem uma super... Quem que você citaria melhor estrutura hoje de Orlando? Eu acho que seria o Solara. Mas assim, o Solara e também junto o Windsor Cay, que acabou de ficar pronto, as primeiras casas, né? Tá em construção, tem várias casas ainda à venda. Entra também o Windsor Island. Windsor Island também ali na West Side. Lake também. A gente tem vários condomínios hoje em dia que são bem atrativos com a parte de resort. E são todos top performance, assim, qualquer... Posso dizer que qualquer casa, Champions Gate também, qualquer casa... Champions Gate tá meio... Algumas estão meio cansadas ali, não? O que eu te falo? As casas que estão mais antigas e o proprietário não quis redecorar a casa, né? Já... ou tá feliz com o que ganha, enfim, elas perdem a taxa de ocupação. Então, acaba que vai desvalorizando, né, a própria área. Tá, quer dizer, não tem muito o que fazer. Quando você começa, vamos dizer, descuidar, quer dizer, uma casa que está sempre precisando fazer essa manutenção, certo? Sim. Porque se a decoração começa a ficar antiga. O que você vê, por exemplo, a gente compra uma casa hoje... Não vamos falar o Windsor Cay. O Windsor Cay é um produto novinho, né? Que ainda estão construindo, forno, né? Tá no forno, né? 25 minutos da Disney, mais ou menos, ali na região de Claremont, né? E vamos dizer que se a gente compra uma casa zero ali, a gente faz uma reforma. Quanto que eu preciso... Me fala um número. Quanto que eu preciso gastar? Uma casa de... Acho que a menor, né? O Windsor Cay hoje é 6 quartos ou 5 quartos? Sim, 5 quartos. 5 quartos. Quanto que eu preciso gastar numa casa de 5 quartos para deixar ela numa performance legal? A gente tem 2 aspectos aí, mas em geral seria mais ou menos 10% do valor do imóvel, tá? Que você gasta para fazer uma decoração. Uns 60 mil ali, mais ou menos. Então, nas casas, nas townhomes. Também do que o pacote que a pessoa escolher. E também, a gente está falando de townhome, né? E nas casas single family, o que as pessoas têm optado demais, que a gente sabe, que seria os game rooms, né? A sala de jogos que eles fazem na garagem. Então, aí já sobe mais um pouquinho. Às vezes vai mais uns $20 mil. Game room é aquela sala que vai ter que ter o fliperama, vai ter que ter ela nunca... a Disney dentro da casa. Como é que chama aquela mesa que é tipo um hockey? Mas eu acho que deve ter um nome. Hockey. Mas o hockey é o hockey, né? É uma mesa lá, pessoal, quem souber põe aí no comentário. Né? Que ele fica jogando, é um hockey, mas é de mesa, não é? Eu sempre chamo hockey. Mesa de sinuca. Mas acho que tem um nome sim, mesa de sinuca. Eu acho muito bacana, porque aí você também, não só a criança aproveita o game room, como o adulto também, né? Já várias pessoas já me procuraram a Deluxe, escolhendo a casa pela mesa de sinuca, entendeu? É mesmo? O pessoal é viciado em sinuca. É engraçado que lá naquela casa que tem decorada até do Windsor Cay, tem lá em cima no loft, né? No segundo andar no loft tem uma mesa bem legalzinha também, de mesa de sinuca ali. E aí tem gente que põe na garagem e tem gente que põe na... Se cabe, né? Porque aquela casa, acho que você teve lá, depois de 10 quartos. 10 quartos, a maior. 10 quartos. 10 quartos. Tem a área loft dela é um pouquinho mais ampla, então ali coube uma sinuca, né? Então é interessante. Mas o pessoal faz também. A gente está falando de townhome, elas pegam esse loft, né? Que é o segundo andar ali da casa. Aquela partezinha entre os quartos, né? Para quem não sabe, né, o que é. E aí eles fazem tipo um mini game room. É muito legal, adoro aquela parte da casa lá. Várias coisas. Você coloca arcade, coloca, enfim... coloca um sofá com uma TV legal, coloca um barzinho do lado. Videogame. É uma confraternização ali pro pessoal, depois do parque, né? Final de dia... É uma delícia. As fotos para locação, isso é bem atrativo. Tem várias casas que têm isso. E aí ajuda a casa que é um townhouse, né, a ter mais probabilidade de locação, porque não tem o espaço da garagem. Sim.
Eu imagino a dor de cabeça pra você administrar uma casa de 10 quartos, eu imagino, qual o limite de lotação pra uma casa dessa, de 10 quartos? Geralmente, né, por regra, seria 2 pessoas em cada Quarto, 20. quarto. É. Posso fazer Mas festa? Como é que é? Não faz não, porque a gente vai ficar festa? muito bravo com você. Então, quando já é bem Regrado. está ali nas regras da casa que não pode fazer festa, né? Tá. Por quê também? Existe uma Não, porque regulamentação, senão porque não deve, e também É. existe uma regulamentação quanto a isso. Você não pode pôr mais pessoas numa casa de férias do que a casa comporta. Não é que a casa cabe, o que comporta é o que a gente fala quantas pessoas dormem nos Sim, quartos. sim. Entendeu? Então, Não, mas na casa que eu fazia na Califórnia, eu colocava, ó, qualquer problema com mais pessoas, com uso de droga, qualquer coisa, a polícia local vai ser chamada. Eu colocava bem. E aí, eu falei, isso vai afugentar muita gente. Sim. Ia muita família. E várias pessoas me falaram, eu gostei, uma das coisas que eu gostei no seu lista é que você colocou lá. Então, uma coisa que eu achei que, na verdade, ia afugentar as pessoas, falar, pô, cara chato. Eu ia falar, puta, cara chato, né? Verdade. Inibir, não. Acho que uns 3, 4 hóspedes na época me falaram, é um negócio que eu achei muito legal, na verdade. Se sente mais protegido. Se sente mais protegido, ele sabe que ali realmente, e realmente era perto ali de um posto, né? Porque realmente se você deixar aberto, se não tiver as regras da casa ali, tudo pode acontecer, né? A gente recebe gente do mundo inteiro aqui em Orlando. Agora, uma coisa ruim, assim, que eu acho, porque nem todo hóspede lê aquilo tudo que a gente manda pra ele. Sim, Então, não lê. Sabe, né? A gente Não lê. coloca em estrelinhas, mas às vezes Sim, eles não lê. Não leem. E assim, o que é interessante que a gente tá falando até do Windsor Key, que é esse condomínio novo, ele já tem outras estruturas iguais, assim, que é o Windsor Island, que a gente conhece. E o que eu vou falar é sobre o gate, né? Cada hóspede tem que ser cadastrado, o porque gate, senão ele não entra. Se a própria Isso manager é não legal. cadastrar todo mundo que está dentro do carro, Isso é a gente legal. pergunta quantas pessoas vão, quais os nomes completos. Sim. E todos os maiores de 18 anos têm que estar cadastrados. Não adianta uma grávida chegar meia-noite lá e não estar, ela não entra no condomínio. Eles não vão deixar ela entrar. É simples assim. E isso inibe muita festa, sabe? Tem todo um sistema. A gated community, a comunidade que tem um portão na frente, aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, não é tão comum, né? Não. É a minoria das casas. Então, cerca de 10, 15% tem. Nas casas de temporada, são muitas, né, que tem essa gated community. Então, é um portão lá na frente, né? E tem um controle, às vezes é por código de barra, né, que você passa, é um controle rigoroso, né, que você tem, né? Então, é um controle, nós que somos corretores, a gente tem que entrar, às vezes, realmente tem um controle rigoroso ali de tempo, né? E também é um código de barra, às vezes, que ele te dá um tempo para entrar, tem os dias, lógico, da sua... Cadastrado exatamente aqueles dias que você vai ficar. Isso também inibe festa, inibe também os moradores que moram em volta de ficar usando a estrutura do resort, né? Da casa de férias. Mas... Sim, esse é um detalhe legal pra gente falar, gente. Precisa fazer esses resorts? Virou festa. Muito morador. Porque assim, esses resorts, gente, pelo fato deles serem... Como se fosse um hotel, né? Eles têm que ter uma estrutura, não dá certo um resort desses sem nada, né? Então ele tem que ter uma estrutura muito forte, né? De lazer. Sim. Se você deixar aberto, o que vai acontecer? Tem piscinas maravilhosas. O Champions Gate lá, né? Que é um mais pro antigo, o lado mais antigo, mas você tem tobogã. E tem uma piscina nova, não, né? Mas um pouco mais recente, vamos dizer. Tem aquele toboágua lá. Eu já desci naquele toboágua, inclusive, lá. Muito legal. Não sei se pode adulto, mas eu já desci lá. Tem várias piscinas. Então, se você deixar aberto, realmente vai todo mundo entrar ali. Aí você vai falir os parques da Disney aquáticos. Né? O aquático, os outros, porque vai todo mundo para os resorts. Então, você tem uma estrutura muito boa. Lógico, você acaba tendo um HOA também um pouco mais caro, até para compensar essa estrutura, né? Para dar manutenção nessa estrutura, Mas né? acaba também, isso é muito atrativo para locação. Sim, não, isso eu acho que é o grande ponto-chave, né? O hóspede vê aquilo tudo, nossa, ainda vou ficar num resort, a casa tem isso tudo, ainda vou ficar num resort que me oferece isso tudo, né? Restaurantes, enfim, esse tipo de piscina, tem uns que tem cinema, enfim, N. E dá até pra você pegar um dia, né, que não quer ir pro parque, né? Você ficar lá. Isso, né? Vamos um dia pro parque. Hoje em dia cansa, né? Quente, Parque cansa. E aí a pessoa faz o parque num dia e o outro ela curte a casa e o resort. É muito gostoso, é muito bom. Você trabalha hoje com, qual que você diria aí, porcentagem de americanos versus brasileiros, o pessoal que são seus clientes aí? Olha,
Os meus clientes que alugam as casas, a maioria são americanos. Americanos, aí a gente vai para ingleses, canadenses. Americano, inglês, canadense. Brasileiro. Então, ó, pessoal que acha que o Brasil só tem brasileiro aqui. Então, primeiro, o turismo aqui, 70%, acho, É isso mesmo. é aqui doméstico, é local. Então, porque o brasileiro vem pra cá, ele não entende, fala, nossa, só tem brasileiro. Todo lugar que eu vou é brasileiro. Sim, porque você vai num restaurante brasileiro, você vai só em lugares, restaurantes brasileiros, supermercados brasileiros, né? Tá olhando para isso. Exatamente. Então, você vê, mas 70% aqui, né, do que a gente tem de turismo aqui, é doméstico, só o mercado doméstico. Isso é bom por quê? Porque também dá uma segurança, né, para o investidor que está no Brasil, saber que não é o pessoal só da América do Sul, o pessoal da Europa. Você tem um turismo aqui feroz, é muito sólido. Você está investindo nos Estados Unidos mesmo, né? Exatamente. E aí depois você vem o inglês, canadense, né? E o brasileiro. E o brasileiro depois. Esses 2 últimos anos, eu acredito assim, esse 1 ano e meio para cá, cresceu bastante o volume de brasileiros vindo passar férias, tá? A gente 1 ano e meio, tá? Atrás de que a gente estava nos 3% de brasileiros, subiu para 5%. 3% de brasileiro. 3% de brasileiro nas nossas casas de férias. Isso não sou eu que Contra tô falando, 70% do americano. Olha o número. Em geral. Agora a gente atingiu a 12%. Isso eu falo porque eu tenho acesso, né, a relatórios do governo, onde eu tenho a propriedade para falar isso. Não é só na Deluxe Vacation que eu vejo essa informação. Tá, isso é muito legal. Isso pra mim dá muita segurança, né? Com certeza. De novo, tira essa tarde que não, é só brasileiro, só tem brasileiro lá. Né? Qualquer dor de barriga no Brasil afetaria aqui direto. Aliás, eu não sei como o brasileiro continua vindo pra cá, que eu sei que o dólar vai pra 6 e o brasileiro vem aqui, vem realizar o sonho dele. Você sabe que impressionante, né? O brasileiro tem uns check-outs assim, e tem os reportes das cleaners. Elas já falam logo, brasileiro teve aqui. Quando tem muita sacola, etiqueta no chão, e aquela loucura, joga papel, em vez de ir na privada, joga papel no lixo. Muita compra, né? Elas já sabem que foi brasileiro. O brasileiro compra bastante. Compra bastante? Não. Entra aqui, vem no modo, né, compra shopper e esquece. E 20 anos atrás, a gente veio pra cá, o dólar era 1. Nossa senhora, chegava... Imagina isso hoje em dia. O que não seria? Não, acho que não seria. Meu Deus. Acho que eu nem imagino. Eu nem imagino. Eu imagino. Eu vejo meus amigos vêm pra cá, os clientes vêm pra cá, eles dizem, não, vou aqui no shopping, sai com um monte de coisa. A pessoa, na verdade, entra em outro, né, naquele mundo de fantasia, aí vai, e todos esses temas e faz parte, né, do pacote, né? As pessoas que compraram imóvel naquela época, né, o que tanto que valorizou. Sim. Nossa senhora. Foi uma loucura. Nossa senhora, são, bom, todos os casos, né, de quem comprou, que seja 5, que seja 10, seja 20, todos os casos a pessoa ganhou muito, né, com a valorização do dólar frente ao real e depois ainda com a valorização do mercado imobiliário aqui, que foi muito forte, né? A gente sempre acha que não é possível que esse dólar vai subir mais. Não é possível. Estava no 4, no 4, não vai. Eu lembro do 3. Mais um pouco, e aí esse é de novo. Direto, o pessoal fala pra mim, mas agora eu vou esperar cair. Fala, não adianta. Tentar fazer timing do mercado não vai adiantar, porque ninguém consegue fazer isso. E é muito difícil, né, te ver na história, o mercado imobiliário aqui cair, né? Você pega aqueles 2008 e lá em 1929. Acabou. Então é muito raro, tem que acontecer uma dor de barriga muito grande. E mesmo depois de alguns anos, recupera, né? Sim, se cair, recupera. Mesmo a gente sabe que está um excelente momento para compra, né? Sim. Quem está comprando cash, principalmente, é um excelente momento para você comprar. Mas isso tudo daqui a pouco se estabiliza de novo. Daqui a pouco os juros vai abaixar. Abaixa o preço, sobe. Então é assim que funciona. Abaixou o preço. O pessoal, vou esperar os juros abaixar. Tá bom, quando os juros abaixar... A casa subiu. E já foi. Não existe isso. Já foi. E aí, o que vai acontecer? Hoje, você vai nesses condomínios novos, eles estão com muita... Até também condomínios que já existem, né? Sim. Você tem uma flexibilidade muito grande de fazer uma proposta mais interessante, porque as construtoras... A gente tá falando aqui antes de começar... $100. Gente, Papai Noel tá aqui, gente. Não, e closing costs, né? Que são os custos ali de fechamento da operação, que são custos relevantes, 5, 6, depende do tipo de transação que você vai fazer, que é bastante, 20, 30 mil dólares, 40...
muitas construtoras dando boa parte disso, algumas dando tudo. Então é uma coisa assim, é uma mãe, né? Tive essa experiência agora, eu comprei um imóvel Uhum. e para investimento também. E eu não imaginava, conversei com várias pessoas, poxa, até quando eu devo fazer essa oferta, né? Até quanto, né? Que eu vou baixar. Aí eu falei, quer saber, eu vou ser bem agressiva, cara de pau mesmo. E Sim. se tiver um O não, não já eu, tenho. o não eu já Não. tenho e tal. O E não já eu consegui, sabe? Então Ah. é um momento que a gente, pegando bons corretores, né? Que Sim, saibam, sim. negociar isso para você, é um excelente momento para compra. Tá. A gente passou um pouquinho rápido aqui, mas eu esqueci de perguntar o seguinte. Regiões hoje que a gente pode fazer. O pessoal fala, eu vou para Orlando numa casa de temporada. Não, não vai para Orlando. Você vai. Você vai pra Kissimmee, Você vai então, explica pra gente onde que é que pode fazer, onde posso fazer as casas de temporadas. A gente falando aqui desde o público que vai comprar essa casa para investimento e também até para pessoa que vai vir, né, curtir, né? Bom, primeiro que Orlando, né? Quando a gente fala de Orlando, aí ele tem, né, as áreas específicas que se pode fazer a casa de Aluguel de temporada. de temporada. Então, são em Orlando, ali na cidade, que a gente fala ali perto do SeaWorld, né, da International Drive, que tem, são 2 condomínios que você pode fazer, que é o Vista Key e o Paradiso Grande, que acabou de ficar pronto. Que é novinho. É novinho. Bom condomínio também, né? Muito bom. Muito Quem bom puder condomínio. entrar na fila Na para comprar um imóvel lá. Quem puder, entre na fila. Entra na fila. Não é assim. Então, são as 2 áreas que se pode fazer o short term na parte de Orlando. Então, depois a gente começa a Kissimmee. Então, Kissimmee é o local onde fica a maioria dos resorts de casas de férias. E agora começou um pedacinho de Claremont, né? Logo do lado ali de Kissimmee, que a gente chama de Four Corners, e também o Davenport, que é o Polk County. Que é mais para baixo ali. Gente, isso a gente fala assim, Kissimmee é outra cidade, é tudo tipo condados, é bairro. Que nem no Brasil, você tem um bairro aqui, né? Quando você põe o endereço aqui nos Estados Unidos, você não coloca o endereço e o bairro, né? Não é isso. Mas eu vejo isso para o brasileiro entender que seriam bairros. Então, Kissimmee é um bairro, Davenport... Porque também tenho essa... Sempre explico isso. São cidades, mas se você pensa... bom, interessante que são cidades com de administrações diferentes, né? Com taxas diferentes. Com taxas diferentes, mas é o comparativo dos nossos bairros, né? Porque às vezes você faz ali em 5 quilômetros, você passou em 5, 4 cidades, 3 cidades. Então não tem, né? Porque na cabeça do Brasil a gente tem mais a figura da cidade, é uma coisa maior, né? Kissimmee é bem pertinho da Disney, né? Sim. Você vai falar de Disney, o mais próximo da Disney é Kissimmee. É a área em volta ali da Disney. A primeira também, né? A primeira. A primeira ali onde desenvolveu essa área ali. Eu acho bem interessante, assim, eu sempre falo para quem comprou, enfim, vai comprar imóvel, aproveita que ainda está sendo vendidos casas ali em volta, perto da Disney. Daqui a pouco nos condomínios não vai ter onde construir. Não vai ter. Entendeu? Vai ter só revenda. Sim, né? sim. Para quem conhece aqui, você vê que tem muita área também de preservação que não tem o que fazer. Não pode. Você olhou ali e falou assim, que vai crescer. Não, vai crescer, não vai. Aí não vai, ninguém toca. Não, tem aquele que a gente fala, né, de preservação, vai ter ali um ninho de águia que ninguém vai poder construir. A tartaruga, um ninho de tartaruga que ninguém toca. O governo não permite que você construa. Né? Tem alguma área dessas que tem alguma furada nesse... O que é furada nesse mercado? Fala, não compra ali, aqui é furada. Não, furada, eu acho. Furada é você conseguir eu acho que furada depende muito do corretor que você está lidando. Então, mas você, o que você recomenda? Fala, essa área aqui, olha, isso aqui é ruim. Isso aqui é uma área que eu acho... eu não compraria e não recomendaria para ninguém comprar. Eu acho que é uma área que está indo ali da 192, eu não sei se você conhece, da 535, que é Lake Buena Vista, né? Essa 192, lá indo para St. Cloud e tudo, é uma área ali... Começa a degradar um pouco, né? Mas aquilo eu acho que eles vão dar um jeito com o tempo, né? Vão em alguns anos. Tá. Começaram até a construir alguns hotéis ali naquela esquina, já desenvolvendo muita coisa. Isso, tem uns projetos. Logo em seguida tem muito mercado hispano, residencial, mas que pode fazer um short term também. Tá. Indo ali para a costa leste, para o lado leste, né? Quando você começa a se afastar ali para aquele lado. E o corretor que vende uma casa onde não se pode. Nem todo condomínio, você pode estar em Kissimmee, mas você às vezes não pode fazer o short term naquele condomínio, ou então naquela área que é do lado de um condomínio que faz short term. Então, assim, muito cuidado, né, com
né, pega um corretor Eu de te conheça. confiança, que conheça, para ter certeza, porque eu já vi várias vezes chegarem para Alessandra da Deluxe para administrar uma casa e eu Não lá dá para administrar. gente, não Ai, vai. meu Deus, que horror, hein? Ai, meu Não Deus. pode. Então a pessoa Isso é triste, hein? comprou, fechou, já fez o closing e ele não pode colocar a casa para locar em outra Nossa, temporada que como ele horror. desejaria. Então, assim, não é comum, mas é bom, né? Sempre ter um corretor. Dá pra morar? Porque assim, eu vejo muitas vezes a pessoa que tá chegando aqui no Orlando, vou testar tal, e ter algumas ofertas boas pra pessoa ali morar nesses condomínios. Você acha que dá pra morar nesses condomínios de aluguel de temporada? A pessoa ficar morando lá, você acha que é viável ou você acha que é uma roubada O também? proprietário, sim, ele pode morar, né? Tem condomínios que você não pode alugar com mais de um mês, então nem o hóspede não pode ficar. Mas assim, pode, ele só vai, né? Ter umas festinhas, assim, um barulhinho, assim, pode. Tem que saber que vai ser um período de experimentar, né? Tá? Então, Então, via de regra, não é bom para você comprar. Você pode alugar, né? Alguns deixam, outros não deixam, né? Sim. Você alugar para um período mais longo, ali, 6 meses, 7 meses, alguns vão deixar, outros não vão deixar. Eu não recomendo o cara morar, né? Ter aquilo como... Porque você tá ali num lugar onde você vai ter pessoa ali trocando todo dia. Trocando todo dia. Trocando todo dia. E também, um detalhe, né? Você não tem caixa de correio, né? Muito hóspede manda caixa de entregar correio. alguma coisa e pelo correio normal e não tem caixa de correio, né? Vários condomínios de férias não tem esse você não pode receber o correio. Você tem Senão ficaria uma bagunça também, né? Imagina, né? Então, estão fazendo bem voltado para férias. Para né? férias. Cada vez mais. E escola, e explica escola também, né? Que a maioria também você não pode, alguns sim até, né? Mas muitos não, você não tem acesso às escolas, né? Do local também. Depende, alguns sim, outros não, né? Que é um negócio também importante, né? A pessoa que vai morar. Pessoa que vai morar. Quem vai morar, verificar com cuidado as escolas e também as escolas que fazem realmente parte. De repente, às vezes, atravessando uma rua, não é a escola que seu filho, né, pode estudar ali naquela área que é permitido. Sim. E via de regra também não são escolas muito boas, né? Porque não é focado, aquele bairro não é focado nisso. Exatamente. Pergunta que eu recebo muito, dá para administrar? Eu mesmo vou comprar uma casa de férias. Por que eu preciso de uma empresa para administrar? Vou comprar uma casa de férias e vou ficar eu administrando. Dá para fazer? De 10 pacotes de Tylenol para dor de cabeça, tudo, porque realmente... Terapeuta. Se der uma terapeuta, isso é o mínimo. Né? Eu já tô, um Alprazolam, Rivotril, o que for, você vai precisar. Porque o hóspede vai te chamar meia-noite, 1h para saber, né, onde que tá a toalha, ou enfim, detalhes. E 1h, uma da manhã. Vai fazer, né... indicações de parque, enfim. Indicação de parque. Até o aluguel, muitas vezes a pessoa aluga e até com que ele chegue na casa, ele tá ali na mensagem do Airbnb, vamos falar de Airbnb, no Airbnb, mas isso, e aquilo, e o parque, ou eu quero isso na casa, tem toalha na casa, isso tudo é um desgaste. Sim. Se você não tá com uma equipe focada para fazer isso, você... É que nem você falou, né? O pessoal não lê. E às vezes até eu me incluo quando eu estou na posição aí eu às vezes uso também casa de temporada, né? Pra vir, às vezes você quer ir, relaxar com a família, usar um pouco, né? E a pessoa não lê tudo aquilo que tá. Então, às vezes, que nem você falou, chega na porta, lá tá escrito o código da porta. A pessoa manda mensagem, né? E aí você, tendo às vezes um serviço tão eficiente, a pessoa acaba, né? Para de pensar, ela para de pensar. Tudo, ela pergunta. Ela pergunta tudo. Ela não quer saber de nada, ela pergunta de tudo. Porque vocês hoje em dia são bem organizados, né? A Alessandra, ela organiza lá, tá tudo certinho. Se você olhar, tá tudo ali, né? Tudo ali. Tá tudo ali. Agora... Mas você tem que, né, aquele customer service, você tem que ser gentil. Sim. Então, não importa. Eu sempre falo com a nossa equipe, gente, nunca é nada pessoal. A gente tá aqui para fazer essa entrega, para ele ter uma estadia incrível. Quanto mais você aluga e aluga bem, e tem bons reviews,
reviews, mais você aluga, porque mais os seus pontos sobem na plataforma. Então, assim, eu falo que eu tenho 3 clientes, né? A Deluxe tem 3 clientes. Eu tenho um cliente que é o corretor, sim, que ele indica, ele fez não digo uma parceria, mas por conhecer aquela empresa, como ela faz a gestão de tudo, ela indica para o cliente dele. Então, eu tenho um compromisso com esses corretores, eu tenho um compromisso com o cliente de entregar uma viagem mágica, uma estadia perfeita para que a gente possa ter esses reviews de 5 estrelas. E tem o proprietário, que eu tenho que entregar para ele uma rentabilidade alta, né? E uma casa, realmente uma casa que tenha o menos desgaste possível, enfim, fazer isso tudo funcionar, né? Então, isso aí é um malabarismozinho uma mágica que a gente tem que fazer. Mas só completando no que você perguntou, esse negócio do proprietário fazer a gestão da casa. E aí, só desculpa te interromper, se você puder explicar como é que funciona esse relatório, como é que é o acesso ao sistema? Sim. O proprietário, ele pode fazer, por exemplo, primeiro a gestão da casa dele. Sim. Agora, na Deluxe, a gente abre essa oportunidade do proprietário também ter o Airbnb dele, tá? Porque tem um que, eu quero tomar conta da casa, eu que vou fazer tudo, né? Que nem você. Calma aí, mas você administra e ele também abre um Airbnb lá para ele. Pode. Então a gente não dá rolo isso aí? Não, é tudo muito, né? A gente já tem integrado no sistema. A gente já tem todo um funcionamento e regras para isso. Então ele tem o Airbnb dele, a gente passa um link para que ele possa conectar isso no nosso sistema para não haver reservas duplicadas. Então assim que na reserva do Airbnb dele, ela entra direto no nosso sistema também. Então isso aumenta também isso aumenta a rentabilidade também do proprietário. Isso é mais um canal funcionando, com certeza. Mas olha... Mas o ideal é dar na mão de vocês... Dar na mão e ter tudo... O e ideal viajar. é só você receber o seu dinheiro mensal na sua conta. Isso. Então, esse é o cliente também que eu acho que é o perfil. Eu acho muito bom. Ele vem, ele dá na mão de uma property manager como vocês, certo? Vai deixar vocês fazerem toda a administração, que são pessoas profissionais, que fazem isso todos os dias, 7 dias por semana, que tem todo um sistema. Gente, quebra coisa na casa. Assim, pelo uso, é normal quebrar coisa. Então, eles têm que ter toda uma escala de handyman, de pessoas, de contractors que vão fazer esse serviço no dia a dia. Se você tentar fazer isso, vai que mora aqui, vamos dizer que a pessoa mora aqui. Você nunca vai ter todo esse círculo de relacionamento que vocês têm para atender essas demandas rápido. Quem você falou? É uma administração de hotel, né? Vamos dizer, uma administração de hotel. Então, tem que resolver. Eu acho que o ideal, ele vem, deixa o imóvel com vocês, e aí tudo bem. 1, 2, 3 vezes por ano, ele vem, de preferência na baixa temporada, como você falou, a gente gosta como você já ensinou pra gente. Setembro, agora dia 10 de agosto, acho que é dia 10 de agosto, agora começa as aulas, volta às aulas aqui nos Estados Unidos, né? Então, como se fosse o nosso janeiro lá no Brasil, né? Então, começo do ano letivo. Então, como a gente falou que 70% do público aqui nosso de Orlando da casa de temporada é americano, né? Então, o pessoal todo volta às aulas, é agora que os donos têm que vir. Vem aqui, fica uma semana, eu acho que esse é o ideal, né? Vem curtir, porque vai tentar administrar ali. É a época que a gente fala que é calmo para vacation homes, né? Pra gente não é, porque é uma época geralmente que a gente foca em fazer tudo que a casa tem. Necessidade, às vezes, que não é imediata, né? De atendimento, a casa tá boa, mas tem hora que ela tem que fazer um deep clean, né? Limpeza profunda na casa, ela tem que fazer limpezas de duto de ar-condicionado, elas têm que fazer algumas lavagens de carpete, o pressure washer, né, lá fora. Então, na frente, né? A gente procura fazer, né? Para não impactar as estadias. Se puder, né, esperar para ser feito em setembro, a gente faz. Porque as tarifas são muito baixas também. Você falou para mim uma data que a gente... falou 16 de agosto, né? Acho. Agora, né? 16 de agosto, que é uma data mais tranquila. Porque ainda tem o resíduo... O resíduo do pessoal que volta... ainda não voltou. Nos últimos dias. E tem também, eu sempre falo, esse finalzinho, assim, ainda tem casa vazia, mas vai alugar porque tem o pai culpado.
Sabe o pai culpado? Como é que é? Porque a gente trabalha aqui, você sabe, Sim. todo mundo trabalha. Trabalha Mas muito na aqui. Na América você trabalha muito. Muito. E os filhos ficam em casa 3 vezes, que estão de férias desde Nossa maio. senhora, Então eles já estão desesperados. Aí o pai culpado, que não fez nada com eles, todo que só é. trabalhou, falou Não que mandou vai pra voltar. camping, não mandou pra nada. É que é muito longa essas férias, né, gente? Vamos também combinar. gente. Mas que é muito longo. É muito. Eu vejo que os pais, né? Eu também sou pai. Fica assim, e aí? E aí? E aí? Trabalhar, e agora o que eu faço? É porque o pai e a mãe não têm os 2 meses então de férias. Temos uma semana, né? Aqui nos Estados Unidos, gente, Tem. pra quem é empresário não para nunca. Empresário vai que a maioria aqui dos Estados Unidos até, o cara vai viajar pra Europa, pro Brasil, ele tá lá hoje em dia, tá no telefone, tá, né? Ele não para. Então o empresário não para. Pra quem é funcionário, o cara tem uma semana ao ano. Ele sai 2 semanas. Se ele for funcionário de 20 anos, ele tem 2. Não, e ele sai 2 semanas, ele fica morrendo de medo. Nossa, sair 2 semanas. eu Pessoal, voltar? você vai sair de férias? Eu vou voltar, vai ter minha vaga ainda. Acontece muito, né? A pessoa fica tensa, acha que ela nem sai. Fica tenso. E o americano é workaholic, né? E a gente acaba também, como empresário, né? A gente faz o que gosta também, né? Com certeza. Fazendo, não parando de fazer. Mas para mim esse é o ideal. Agora, dá pro o investidor, tem casos específicos que o cara consegue ganhar dinheiro também, ter uma rentabilidade boa, assim, Férias? Em casa de férias? Consegue, eu acho assim, é difícil você prometer, né? Retorno, né? Quando você tem mortgage para pagar, mortgages Sim. altos, com juros altos, enfim, você pegou um financiamento que ficou bem elevado e deu pouco de entrada. Então, isso aí restringe um pouco para você ter o seu resultado, né? Mas se você deu uma boa entrada, ou, enfim, ou a sua casa, se ela for paga cash, aí com certeza. Um abraço. Tem um retorno. O brasileiro geralmente dá uma entrada forte, que ele precisa dar mesmo, né? Na faixa dos 30%. Aí ele acaba, né, ficando mais fácil, né, de fazer esse pagamento. Mas é isso, assim. Tem algum método pra gente minimizar, por exemplo, baixa temporada agora, todo mundo baixa todas as casas, tem algum método de você investir mais em decoração ou não? Tem um limite que não tem muito o que fazer, que você não atrai... Não tem promoção mesmo. Baixar preço. Baixar não preço. adianta, né? O meu proprietário às vezes, poxa, mas vendeu minha casa por tanto. Foi necessário, para ela ficar ocupada. E uma coisa, assim, eu acho que que poucas pessoas sabem, né, e os proprietários às vezes quando a property manager tem que fazer algumas promoções, entendeu? É essencial, porque você ainda está competindo e sendo alugada. Porque a casa ficar parada numa plataforma de venda, os algoritmos não giram. Então, a sua casa pode ter sido alugada mais barata aqui, mas ela está girando e ela tem probabilidade de aparecer nos resultados de busca, né, para outras locações com mais facilidade. Tá. Então, deixa que a gente sabe fazer direitinho aqui. E hoje tem um sistema eletrônico também, né? Que vai ajustando. A gente trabalha com Price Labs. Price Labs é um aplicativo, um sistema, Sistema, né, de gestão de tarifas de reservas, precificação dinâmica, que a gente chama aqui. Então, ele vai fazer todo um estudo de todas as propriedades dos listings de Airbnb, Booking, enfim, ao redor da sua casa, de quanto que está sendo vendido, e a quantidade de quartos, enfim, vai comparar a sua casa com casas similares à sua e vai fazer a precificação dela. Vai fazer a precificação dela diante também da taxa de ocupação da sua casa. Então, se sua casa não está alugando bem, ela vai colocar preços mais baixos, mais promocionais. E à medida que ela vai tendo melhor desempenho também, automaticamente ele aumenta o valor das tarifas. Mas você pode colocar uns tetos, né, para baixo e para tetos e pisos. Tem aquele proprietário que fala, Alessandra, porque eu quero vender minha casa a menos de tanto. Okay. A gente tem como trabalhar. Alugar, né? Vender quando ela fala é alugar. Alugar a casa por menos de tal valor, e isso é também pouco comum, mas tem jeito de ser feito também. Então, uma boa dica também, pessoal que quer vir pagar menos, né? Vem agora a partir de setembrão, outubro. Para mim, a época mais gostosa de vir, na verdade, seria ali novembro, dezembro, porque o clima, né? O clima dá uma baixada. Bom, em novembro você pega o final de novembro, pega essa altíssima, né? Mas talvez outubro que já dá aquela baixada do calor. Outubro é bem interessante, que o calor, né, já dá uma baixada ali e também não é tão cheio.
Eu gosto muito dessa. Outubro é legal, né? É. E interessante também, porque você ficar na Disney lá. A Disney não é, né? É um passeio muito bom, fantástico, mas tem que ter saúde ali. Tem que ter muita saúde. Olha, eu também eu fico pensando, olha, eu moro a 10 minutos da Disney. Eu fico, ai meu Deus do céu. Eu fico pensando porque é complicado. Tá precisa. Aí com o tênis preparado, short, é uma musculação, né? Vai com roupa de exercício. Por isso que as pessoas ficam tão cansadas de parque, né? Na hora que voltam do parque, gostam de ficar na casa de férias. Que a gente falou da estrutura, né? Ali, quem quer vai dormir, tá tudo. O pai fica despreocupado, né? Porque ele pode curtir ali na piscina enquanto o filho vai dormir, ou vice-versa. Faz churrasquinho. Sim. E vocês vendem também, no link que eu vou colocar aqui para vocês aqui embaixo, a Deluxe vende também os ingressos, né? Você tem toda essa parte dos ingressos para Disney. Então você tem acesso a toda essa parte e são autorizados, né? Para você vender o ticket da Disney, existe um contrato com a Disney onde você é selecionado. As casas são selecionadas, você precisa enviar todos os endereços daquelas casas que você administra. A gente tem que ficar num padrão Disney, entendeu? O Mickey tem... Que legal. Né? Eles fazem o quê? Todo ano, uma vez por ano? Bom, não dá para saber, né? Vocês nem sabem. Comprar o quê? Não, que eles vão verificar a empresa que tem um contrato. Não, fica lá, né? Então é passível de você, deles verificarem, de irem até numa casa, né, para ver se ela está com as conformidades ou não. Olhar no seu website, isso pode acontecer. Então, mas é uma visibilidade muito boa e a Disney também, eu adoro isso, tenho um relacionamento muito bom com eles mandam brindes pra gente e colocam Como nas casas. Como que você fala? O quê? Você fala com o gerente lá? Como é que é? Eu sou bem aproximadinha do gerente. Do gerente da Disney, um americano lá. Tem que ser do gerente. O Jeff, o Michael lá. Do Airbnb, do Booking.com, relacionamento é tudo. Né? Então, todo quando pessoal, a gente precisa de alguma coisa, dá para dar uma ligação direta ali. Então, eu queria pegar, eu sei que você tem essas reuniões, a gente estava falando aí dos dados, de turismo, tudo isso, e aí queria até pegar um gancho nisso aí. O que você acha que é porque aí você tem acesso a dados que nós no dia a dia não temos, né? O que está acontecendo, para onde está indo o turismo. Eu sei que depois ali teve a pandemia. Sim. Acho que na pandemia a gente parou o quê? Um mês? Foi pouco tempo, né? Um mês. Foi um dos estados aí que menos parou. Pra ver que aí o pessoal, acabou a pandemia, o pessoal... Acabou com tudo, né? Acabou com tudo. Veio, casas também. Parece que chegou o quê? Chegou a 100% a ocupação de casa. Alta, porque todo mundo queria se juntar. Nunca antes, assim, tinha visto... Nunca antes também tanta destruição em casas de férias. Porque era muita festa. Era muita festa. A pessoa estava desesperada. Só estava desesperada, 2 anos dentro de casa, trancada. Tem gente que mora em apartamento, a gente que tá aqui em Orlando. É verdade. Aqui nas nossas casinhas. Nas casinhas, né? Arborizadas, lugares bonitos, ao ar livre. Tem gente lá em Nova York que mora no kitnet, que tá lá, tava assim, desesperado pra alguma coisa. Então, aí o que você vê? O que você vê conversando com esse pessoal, conversando com a Disney? Porque eu sei que esse pessoal tem uma inteligência fantástica do que vai acontecer. A Disney, né? Porque ele tá vendo o turismo ali vindo na hora, tá diminuindo, tá baixando. Eu sei que agora deu uma baixadinha. O que você vê no futuro de casa, de temporada? Esse é o futuro? Tem alguma outra coisa para acontecer? Tem alguma coisa para mudar em termos de decoração? Porque decoração também eu vejo... Não tá tudo meio igual? Mas não é tudo meio igual, decoração de casa de temporada? Fazer uma casa de temporada. Não é tudo, às vezes não é tudo meio igual as casas? Tem alguma coisa surgindo assim? O pessoal agora não quer tanto Disney, quer um outro tema, mas não. Eles colocam tanto a Disney quanto o Universal nas casas, é bem variado. E o Airbnb lançou isso, né? Não sei se vocês já entraram no site. A grande sacada do Airbnb agora, ele faz a casa toda temática no tema. Então, a casa inteira, desde a porta, é do Harry Potter. Você entrou, então um tema só. Um tema só. É como se você entrasse na casa oficial do filme. Então tem vários estados que estão fazendo isso. Se olhar, é muito interessante. Então talvez seja alguma coisa também do futuro. Mas as decorações hoje em dia, quando eu olho de casas de férias, eu falo assim, gente, eles não têm mais o que inventar.
estão lindas. Tão lindas. Tão lindas. Você vai viver um sonho. Vai As viver um crianças sonho. piram, né? Nossa, eu acho que a pessoa já vai olhando, pensando nos filhos, na verdade, né? Até eu fico com vontade de descer naquele tobogã dentro da casa, né? A casa tem um Nossa. tobogã que cai nas bolinhas, que tá do lado da cama, assim, É fantástico. uma coisa. E eu acho que só tem aqui, no mundo só deve ter aqui isso, né? Não sei se deve ter outro lugar do mundo isso. Tá começando, sim, sabe? Mas Onde eu tô que te é? falando, assim, vários outros estados estão começando de fazer a casa inteira, né? Mas é a casa até do lado de fora. A gente não está falando de regras, porque a gente está falando aqui de Orlando, que tem condomínio. Você Sim. não pode nem pintar a porta da sua casa se não for na cor Sim. exata, né? Celebration, vai passar. Ah, vai. Não pode pintar se for uma cor diferente. Tem que Trocar a lâmpada, ele falou, opa, que lâmpada é essa aí tá diferente? sabe? Mas tem outros lugares que você pode remodelar a casa inteira do lado de fora, e é isso que eles estão fazendo. Nossa, que loucura. Eu acho que é um modelo que funciona há muito tempo e ele só tem para crescer. Eu quero saber para onde ele vai estar daqui a 10 anos, se vai ter alguma... Porque eu vejo assim também. O que eu percebo? No começo, tinha umas decorações. Mas as decorações estão indo para um nível agora, né? E até queria te fazer uma pergunta junto com isso, que já me perguntaram, o cliente, é o seguinte... Ai, minha mulher tem jeito pra decoração, dá pra... Por direito, Gustavo, não Você fala já isso pra mim. recebeu essa? Quando ele fala Já que rece- vai falar isso, eu já fico desesperada. Olha, não, fica tranquilo, minha mulher, ela sabe tudo, decoração, mexe com isso no Brasil. Mas eu vejo umas casas que estão indo assim pra um nível que eu falei, meu Deus do céu, é outro... Daqui a pouco parece que você tá na Disney mesmo. É incrível, É, né? Mas o legal é que eles estão mantendo, pelo menos assim, eles mantêm os quartos para os adultos, são bem Sim, clássicos, bonitos, sim. né? Com alto padrão. Mais clarinho, eu vi lá no... Claro. Tava vendo lá clarinho, tem uns clarinhos também agora. Que o brasileiro acho que gosta muito do clarinho, né? Das cores Tem mais... muito uma pegada assim da decoração brasileira nos quartos dos adultos, e eles estão sendo mais atrativos nos quartos das crianças mesmo, e nessa parte, né, em comum, que é para o game room, enfim, que eles fazem. Sim. Aquele game room também que eu tô vendo cada vez mais game room, assim, extremamente agressivo no game room. Você fala, meu Deus, isso é coisa maravilhosa. Também, a área da piscina agora está entrando na... Legal, eu gosto de área de piscina, legal. Não, e estão colocando, de repente, um painel do Mickey, a parte com verde, assim. Telão. Nossa, tá entrando. Várias televisões agora do lado de fora. Eu ainda tô... Eu já vi telão do lado de fora, numa Pois casa onde eu tava vendo. É um desafio para o property manager, né? Aí a gente também tem que ter cuidado. Porque depois é manutenção, né? Aí pode... Quebrar, rasgar. É verdade, não é? Não, esqueçam o telão. Esqueça A Alessandra não quer televisão. telão, né? Pô, a capa. Pô, a Flórida é assim, né? Tá tudo sol, tá tudo lindo. Aí eu entrei no carro, cai um toró, né? Então, são coisas que você não pode prevenir. Então, coloca televisões do lado de fora. Não, é uma loucura. Eu vi essa que tinha. E o castelo? Tem um castelo aqui, né? Tem aquele castelo lá. É legal? Aquele castelo lá do Reunion? No Reunion tem um castelo lá que eles construíram. Sim. É uma casa, um castelo bem grande. Aquilo é um exemplo, talvez, um pouco do que você falou aí de decoração meio que num caminho só, né? Sim. Que é uma tendência, Exatamente, é uma tendência, sim. Que é um A caminho. gente tem naquela área de reúnes casas maravilhosas, né? São casas de luxo mesmo. De altíssimo alto luxo. luxo. Quanto uma Reunion lá, quanto mais ou menos uma diária? Sei lá, depende da época, lógico. Áreas até de $10 mil, Nossa. $9 mil, $5 mil a diária. Quem que vai os brasileiros? Eu sei que vai muita, gente, vai muita gente famosa que você não, talvez alguma você não vai poder falar. Ela nem fala também para não mostrar que tá ficando Tá ficando, mas tem um pessoal que fica com vocês ali, que é famoso, tem muita gente, tem alguém que você pode falar, que gosta mais disso, gosta mais daquilo. Ó, eu já hospedei o Gustavo Lima. Tá, o homem gosta de festa, aquele ali gosta de festa, Maravilhoso ele, né? Para ele a gente teve que forrar, né, toda a parte da piscina ali, colocar tela para que, né, ele tivesse mais privacidade. Que horror, pelo amor de Deus, teve que fechar aquela tela, o screen lá. Porque Puta, que vida louca, né? Nem aqui ele consegue ter a privacidade. Ele estava até falando comigo, ele falou, Alessandra, eu acho que tem 19 anos que eu não consigo ir num barzinho, andar na rua para nada. Poxa vida, que loucura, né? Que a gente pensa, vem pra cá... Ossos do ofício. Mas eu acho que eu vi até outro dia que ele estava em Miami, andando de bicicletinha, ali acho que... lá dá pra ele andar. Então, ele comprou lá em Hollywood Beach, posso falar porque, gente, aqui nos Estados Unidos é tudo público, tá? Os dados são pra você pesquisa lá o nome da pessoa, você acha a casa dela. Sim. Normalmente a pessoa coloca debaixo de uma LLC, de uma empresa, né? Mas também que todo mundo, no caso da empresa dele, é uma empresa muito famosa, que ele coloca tudo em nome dessa empresa. E ele comprou uma propriedade muito boa em Hollywood Beach ali,
né? Na frente do mar. Mas a gente olhou e falou, essa propriedade tá um pouco abaixo para ele. Não deu outra, ele foi ali, destruiu a casa inteira. E fez toda uma obra. Tá fazendo, né? Ele tá fazendo a obra lá na casa dele, destruiu tudo, vai ficar maravilhosa. Mas em Miami dá, põe um bonezinho, Sim, um abraço. Pra ele. Vai... E ele falou, Alessandra, quero ir na academia. Aí fui com ele em Claremont, que eu falei, pô, Claremont vai estar tranquilo. Na academia com ele, que ninguém... só ele sair do carro que já começaram a gritar. Gostava. Tadinho. Deixa eu ver, gente, pra gente finalizar. Eu tô aberto aqui, eu falei, né, com o webinar que o pessoal tá perguntando. A Fernanda tá perguntando se é possível financiar uma casa de férias mesmo morando no Brasil. Sim, Fernanda, é possível financiar uma casa de férias mesmo morando no Brasil, tá? Entre em contato, a gente consegue te ajudar com isso. Rodrigo, como funciona escolas em Orlando nas redes de aluguel de temporada? Acho que a gente comentou também, né? Rodrigo, tem que analisar direitinho, porque em algumas áreas você não vai ter o acesso à escola naquele lugar. Então você vai conseguir morar nesse lugar, mas você não vai... se você tiver filhos, né? Você não vai conseguir. A Alessandra falou também da questão do correio, né? Sim. Que você não vai ter... Não né? tem a residência. Então, na minha opinião, não são casas para você morar. De repente, se você quer... tô vindo por Orlando, quero conhecer, vou passar 3 meses numa casa dessa. Quando pode, que tem alguns que também não pode, né? Chegar numa... Tem condomínios que só pode alocar durante o máximo de até um mês. Até um mês, tem isso também. Então, você vai para conhecer, tudo bem, né? Mas agora, para você morar, ela é uma coisa meio estranha, né? Não tem muito... a ideia não é muito essa, né? Quais são os principais erros de quem tenta administrar o Airbnb sozinho? Eu acho que já falou, né? Administrar o Airbnb sozinho. É porque o Airbnb, como a Alessandra falou aqui, é um business, né? É um business. Hoje em dia é extremamente profissionalizado. Então você tem uma pessoa como ela aqui que tá 7 dias por semana o tempo inteiro com uma equipe gigante. Vocês têm equipe lá de quantas pessoas lá no total, se for para 12 pessoas. E aí fora o que sai de independent contractors, né? De companhias de limpeza, de piscina, de detetização, aí... É uma operação de empresa. É como você tentar tocar um negócio que não é seu, né? Então enfim, boa sorte, good luck. É melhor comprar uma casa nova ou uma casa usada com histórico de locação? O Gilberto pergunta, é melhor comprar uma casa nova ou uma casa já... Bom, essa é uma pergunta interessante. Uma casa usada já com história. Tá, eu acho que ele tá pensando assim, é melhor ir para um condomínio novo que ainda não tem o seu histórico ou já um desses mais antigos? Vamos responder as duas coisas, porque ele pode estar falando de outra coisa também. Existe isso, sim, às vezes o condomínio ele já tem um histórico, né, de locações ali, mas quando você compra uma casa usada, o listing no Airbnb não é da casa, né, não é seu, por exemplo, da Deluxe. Se você sai da Deluxe e vai para um outro lugar, uma outra administradora, né, é um listing novo. Então, esse recorde aí fica perdido, entendeu? Fica perdido no meio do caminho, né? Fica. Entre em contato com a gente, Gilberto, que a gente consegue te ajudar também, te analisar. A gente tem dados para fazer essas pesquisas, né? E já também uma ideia do que performa melhor. Como funciona o pagamento de impostos para quem mora no... aqui, tá. Como funciona o pagamento de impostos para quem mora no Brasil e tem uma casa aqui? Vocês dão tudo mastigado. Nesse relatório que ela comentou aqui com a gente, você dá tudo mastigado já para ele passar, lógico, você vai ter que passar para um contador, né? Sim. E aí o seu contador vai fazer todo esse processo. Um reporte anual, que a gente fala, né? Então, esse reporte anual a gente vai printar para você. E você também tem acesso no sistema, você já olha ele anytime, qualquer hora. Você pode ter acesso a esse relatório. Mas no final do ano a gente prepara, vai enviar um e-mail para você com esse relatório de todas as receitas e despesas que a casa teve. E também um outro relatório que se chama o 1099, né? Que a gente, 1099. O 1099, que é um relatório que a gente envia para o governo também e para o seu contador. E ali ele vai fazer seu imposto de renda. Tá. Eles já mastigam tudo, né? Você já consegue ver tudo isso no relatório mensal. Eles mastigam tudo no final do ano, você já ter tudo certinho. Às vezes, para você olhar, não vai ser muito
intuitivo, né? Muito friendly. Mas um contador, ele já olha aquilo de uma maneira muito fácil. Mais ou menos. Ou não? Assim, o relatório é muito fácil. Muito fácil, tá. Muito fácil. Tá lá escrito reserva de. Mas será que não é muito fácil pra você? Não, você já tá lá. Se não for, eu ajudo. Eu ajudo, Dá tá. toda assistência. É bem didático, então, ali. Operação, manutenção. A manutenção da geladeira. Tem a foto antes da manutenção, a foto depois. Tudo com data, né? Direitinho. É bem. Tá, e aí eu já vou pegar a pergunta do Jonas aqui. Quais são, depende, né? Mas quais são os custos mensais médios para manter uma casa de férias em Orlando? Bom, vai depender, né, se é uma casa de 5 ou de 10, né? Mas o que dá para falar sobre isso? É uma operação muito mais... Não é uma casa normal, né? Então você tem o uso ali de uma eletricidade muito maior, né? Você tem uma depreciação maior... Tudo é mais usado, né? Tudo é mais usado, assim, independente da ocupação da sua casa. Então, você vai ter... O que você tem de custo? Você tem conta de luz, de água, de condomínio. Você tem uma taxa de administração, geralmente é $150. A administradora cobra $150, geralmente 20% do valor da diária. Então, do que você alugar, a gente fica com 20% para fazer todo esse processo, né, de locação, enfim, de atendimento 24 horas, o que for. Você tem também pequenas coisas, como se a casa tiver piscina, tratamento de piscina, em torno de $100 por mês, enfim. Não... Tá, com vocês fica então, para eles, fica a parte dos 20%, né, que é o custo da administração, mais um FII ali de $150. Pelo que eu vejo, é o que o mercado pratica. Se vier muito abaixo disso, tome cuidado, desconfie. Todo mundo sabe que nada é de graça nesse desconfie. Ainda mais na América. Na América não é de graça, desconfie. Se vier lá 15, uma coisa assim, você fala, meu Deus do céu. E também se começar muito alto, também não... Pois tem que valer a pena porque é um investimento. É um investimento. Mas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia... Uma casa de temporada longa, de long term aqui, o pessoal cobra em média 10%. É 10%. Né? Porque não tem que fazer muita coisa. Só que... Né? E aí, vou te falar, não tem. Porque, porque aparece lá sempre... assim, não aparece nada, né? A casa de long term assim, não aparece nada. Aí vem até tudo assim, ó. Até que aparece. Ou se você tem uma casa mais velhinha, aí fica aparecendo toda hora. É chato, né? É normal. A gente tem alguns casos de clientes que a gente fala, ó, vamos pegar essa casa, dá uma reformadinha, deixa ela pronta pra não ter... Porque senão desgasta todo o sistema, né? Desgasta também o cliente final, né? Sim, e como o proprietário que é responsável por algumas coisas, né? Se uma lavadora de louça quebrar, enfim, de roupa, tem várias coisas aí onde o proprietário que vai arcar, dependendo do que tiver no contrato. Legal, pessoal. Acho que é isso aí de pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? É isso aí. Alessandra, obrigado por você estar aqui hoje. Como é que a gente acha a Alessandra? Fala o site de vocês. Eu vou colocar também o site aqui embaixo, mas fala pra gente. Vocês fazem a administração da propriedade, vocês fazem a pessoa consegue entrar, comprar todo o ingresso pros parques também, né? Concierge também, vocês fazem todo o processo de concierge. Se precisar, né, de café da manhã com Mickey, se você precisar que um chefe vá cozinhar na sua casa. Calma aí, café da manhã com o Mickey? Com o Mickey. ou com a Minnie, ou com o Homem-Aranha, o que você escolher. Olha que legal. A gente faz esse serviço. Tanto no café da manhã, ou que ele apareça lá, ou deixar uma festa pronta de surpresa, compras de supermercado. Eu quero chegar na casa, não quero sair, já quero minhas compras de supermercado. Eu conheço gente que fez café da manhã com vocês e gostou muito, né? Que é muito comum, né? Os famosos gostam muito, né? De vir fazer o café da manhã, né? Gostam. Aí é fantástico, né, gente? Até eu, quando vejo aquele Mickey, em 31 anos aqui, eu me emociono. Não tem como se emocionar. É bonito. Mas o que vocês fazem? Já teve um pedido muito louco, assim, que vocês tiveram? Vocês fazem, você falar tudo, assim, um pedido diferente? Disso não. Não, outro dia foi bem dentro do que a gente está falando, mas aí ela falou, eu vou mandar uma listinha de supermercado para vocês fazerem as compras. Você faz isso? Mas faz? Sim, fazemos. Olha que legal. Mas assim, é aquela listinha básica, né? Um pão, nananã. E foram 6 carrinhos de supermercado. A gente... Eu nunca vi nada. Então teve que várias pessoas. Você tem uma equipe, um terceiro, dá pra fazer isso. Nossa Senhora. Então a gente faz, ficou tudo lindo, ela ficou muito satisfeita, mas foi um pedido assim. Então fazem tudo aí que a gente pode pensar ali no alugar carro. Quer alugar carro, gente? Então quer dizer, você entra no site, né? Fala o site de vocês, então. Eu vou botar embaixo também, mas só pra gente saber. Deluxe Vacation. Deluxe com dois. D-U-L.
E XX é Lux mesmo o negócio. Deluxe, é Deluxe. X. Deluxe Double X. E Vacation. E o nosso Instagram é Deluxe Vacation. Deluxe Vacation, você encontra todas as informações, que nem eu falei, eu vou deixar também o link de afiliado aqui embaixo na descrição, tá, pessoal? Para vocês Lá acessarem também, tudo. No WhatsApp também, no nosso site. Se você clicar ali, já vai para o nosso número de WhatsApp. Todos os funcionários falam inglês, português e espanhol. Olha então, só. Assim, você vai ser atendido assim. na sua língua de preferência. Na sua língua também preferencial. Que legal. Alessandra, obrigado por você estar aqui hoje, tá bom? E vamos, espero que a gente continue fazendo muitos negócios juntos no futuro. E eu que agradeço, Tá Gustavo. bom? Um beijo, pessoal. Por hoje é isso aí. A gente volta no próximo Florida Real Estate Podcast. Um abraço e até mais.